Ok. Então, ó, a gente tem essa função aqui, ok? F de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ela é contínua e infinitamente diferenciável para todo x pertencente aos reais. Aqui está a cara dela, ok? Ela é bonitinha, né? Parece o quê? Parece um chapéu mexicano. Um chapéu de bruxo, né? Um chapéu de bruxo. A gente vai tentar interpolar essa função com polinômios de diferentes graus. A gente vai tentar interpolar com polinômios do segundo, terceiro, quinto, oitavo, 10º e 20º graus. E a gente vai fazer sempre com pontos equidistantes, ok? E na região de menos 5 a mais 5, ou seja, daqui para cá. O restante aqui, ela só vai chegando bem perto de zero, tá? Essa função. Então, a parte importante dela é realmente daqui para cá, que tem esse pico aqui. Ok? Então, vamos plotar aqui, ó. Eu fiz um programinha aqui para plotar. Fiz em Python, tá? Vamos ver onde é que eu vou... Vou dar um zoom aqui. Vou mostrar aqui o código. Aqui é a função que a gente vai plotar, ok? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso aqui está em Python porque é mais fácil de usar gráficos, essas coisas em Python do que em C. E agora eu vou aqui plotar. Em Python eu vou aqui criar 300 pontos equidistantes, de menos 5 a 5. Essa função linspace faz isso. Eu vou criar 300 pontos de menos 5 a 5 equidistantes. E aí eu vou criar um outro vetor chamado ytab, da tabela y, tá? Que vai receber esse conjunto de pontos aqui do x e vai aplicar na função func, que é a função que a gente criou aqui. Ok? E aí depois eu vou plotar o vetor do x aqui e aqui o vetor dos y, ou seja, eu vou plotar cada ponto, ok? O x igual a 0, o y igual a tanto, o x igual a 0,1, o y igual a tanto. E aqui eu vou colocar um rótulo aqui no eixo x e um rótulo no eixo y. Esse R aqui quer dizer que é LaTeX, tá? O Python aceita LaTeX na formatação lá. Depois eu vou mostrar esse plot. Então vamos rodar aqui para ver o que, é que vai acontecer. Ah, tá. Esse aqui a gente já tem o gráfico, né? Só para vocês verem aqui em tempo real ele sendo gerado. Aqui foi o que a gente já viu, tá? É a função, simplesmente. Então agora a gente vai mostrar o quê? Polinômios do segundo, terceiro, quinto, oitavo, 10º grau. Então vamos interpolar agora com polinômio do grau 2, aqui, por exemplo. Do grau 2, a gente vai ter que ter 3 pontos, né, tabelados. Lembra disso, né? Grau 2 são 3 pontos. Então, aqui eu vou criar aqui, ó, 3 pontos de menos 5 a 5, equidistantes. E aqui eu vou aplicar, os pontos tabelados são aqui da função aplicados em xtab. E aí, para plotar, eu vou pegar esse polinômio do segundo grau, tá? Esse polinômio do segundo grau é que eu vou plotar. Eu vou plotar ao mesmo tempo tanto a função f de x quanto o polinômio do segundo grau. Então aqui está o polinômio do segundo grau, aqui já é uma função um pouquinho mais chata, né, de interpolação, mas, enfim. Aqui eu vou plotar o polinômio do segundo grau, que é sp2, e vou plotar também o f de x, que é a função. Vou plotar um em cima do outro, para vocês verem. Ok? Então vamos ver. Ou não, né? Ah, acho que eu não salvei não, tá? Vou salvar. Então, ó, em azul aqui é a função e aqui é o polinômio de segundo grau, tá? São 3 pontos aqui distantes, então menos 5, 0 e mais 5. E aí eu criei um polinômio de segundo grau para ligar esses pontos. E criou essa parábola daqui. Ok?
Então tá ruinzinho, né? Segundo grau também é muito pouco, né? Então vamos aumentar aqui. Antes disso, deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu... Aqui, pronto. Vamos aumentar aqui, vamos colocar agora do terceiro grau. Vocês estão me escutando? Acho que sim. Terceiro grau, ó, 4 pontos aqui eu vou gerar, ó, 4 pontos equidistantes, e depois 300 aqui, que é da função f de x, tá? Então eu estou sempre fazendo assim. Então agora vamos ver aqui, terceiro grau. Ó, terceiro grau tá meio ruinzinho, né? Ainda. Terceiro grau são 4 pontos, né? Então ele não pega o pico. Então vai ficar sempre ruinzinho, assim, pelo polinômio de grau ímpar. Porque ele pega 4 pontos. Então ele nunca vai pegar o do meio. Ele pega esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Então a gente espera que polinômio de grau ímpar sempre fique ruinzinho, tá? Nunca vai pegar essa parte principal da função. Então tá ruinzinho ainda. Vamos ver se vai melhorar com grau 5. Que também é ímpar, né? Grau 5 ainda vai ficar ruinzinho porque é ímpar, né? Mas tá melhorzinho, né? Tá melhorando. Ó, ele pega esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Nem parece, né, que esses pontos aqui são equidistantes, né? Parece que esses pontos aqui estão mais próximos do que esse e esse. Mas não, são equidistantes. Então, ó, beleza, está começando a acompanhar melhor, né? Então, nosso polinômio está começando a se aproximar mais de f de x, que é o nosso objetivo, dentro do intervalo tabelado, tá? Então, vamos aumentar aqui para ver o que vai acontecer. Grau 8. Grau 8 já é par, então já pode ficar bem melhor. Vou pegar 9 pontos. Opa! Ó, aqui tá legal, né? E aqui começou a aparecer umas orelhas de elefante, não, né? De um cachorro aí grandão, que eu não sei o nome. Eu não conheço as raças de cachorro, não, mas tem algum cachorro que tem uma orelha assim, né? Então começaram a aparecer essas orelhas aí, né? Então, ok. Tem alguma coisa acontecendo. Será ou será que foi um caso isolado? Vamos ver. Grau 10. Grau 10 internacional. Você sabendo de tudo. Mais informação para formar a sua opinião. Então, ó. Opa, grau 10, ó. Aqui tá legal, mas começou a ficar ruim demais aqui, né? Começou a aparecer agora, começaram a aparecer orelhas para cima, né? Tá ficando estranho, tá ficando estranho. Vamos ver se foi um caso isolado, hein? 2 casos isolados, hein? Será que foram 2 casos isolados? Vamos ver grau 20, que agora é o maior grau. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer com esse grau 20. Eita, agora ficou ruim demais. Pronto. Ó, aqui tá belezinha, mas aí de repente, ó, menos 60. Apareceu essas presas de um tigre de sabre, correto? Isso aqui são presas de tigre de sabre. E o que é que está acontecendo? Como diria a canção, né? O que está acontecendo? O que será que está acontecendo aqui? E esse é o assunto da aula de hoje. A gente vai ver o que é que está acontecendo. E é o fenômeno de Runge que está acontecendo. A gente vai estudar um pouco esse fenômeno e uma possível solução para esse problema. Ok? Então este é o fenômeno, este é o assunto da aula de hoje. E agora vamos ver o pensamento do dia, aquele momento do cafezinho, o momento da reflexão profunda sobre a resposta da vida, do universo e tudo mais. Que nós já sabemos que é 42. Então, aqui está o pensamento do dia de hoje, é de Zé. É de Zé. E Zé diz: é o que as palavras simples têm de simpático. Não sabem enganar.
é o que as palavras simples têm de simpático, não sabe enganar. Ele tem uma carinha de simpático, né? Não sabem enganar. Quando você encontra um. Quando você vai comprar alguma coisa de um imigrante que tem dificuldade com a língua nativa, né? Você nunca vai conseguir enganá-lo. Nunca vai conseguir. Por quê? Porque ele só sabe palavras simples. Enquanto que existem algumas classes de algumas profissões que fazem questão de usar palavras complexas. Por que será? Por que será? E que profissões são essas? Enfim, interessante, né? É o que as palavras simples têm de simpático, não sabem enganar. José Saramago escreveu um dos melhores livros de ficção que eu já li na minha vida, que foi As Intermitências da Morte. As Intermitências da Morte. Alguém já leu? Alguém já leu alguma coisa de Saramago? Político e Direito. É isso aí, meu cão. Claro que não estou falando que, vocês sabem, né? Não estou falando que todo político sempre vai mentir e todo advogado vai mentir, né? Mas é engraçado. É, alguém já leu alguma coisa de Saramago? Ninguém leu? Saramago, acho que ele ganhou um prêmio Nobel. Acho que foi o único cara de língua portuguesa que ganhou um prêmio Nobel de literatura. Ele, esse livro, As Intermitências da Morte, começa assim. A primeira frase do livro é: e no dia seguinte ninguém morreu. E no dia seguinte ninguém morreu. É sobre um período que a morte tirou de férias. A morte tirou férias num determinado país só. Ela estava chateada porque o pessoal só fazia reclamar dela. E aí, nesse país, a morte não funcionava mais. Ela não trabalhou mais durante muito tempo. E aí ele começa a narrar, a criar toda uma situação de o que aconteceria se em um país a morte não funcionasse. É muito interessante. O livro é sensacional. Sensacional. Ele é curto, acho que tem, sei lá, 150 páginas. E a leitura de Saramago é muito gostosa. É um dos melhores, talvez o melhor livro de ficção que eu já tenha lido. Foi esse daí. Eu não leio muita ficção, mas esse daí foi fora do comum. As Intermitências da Morte. Enfim, então esse aí é o pensamento e é a. Foi um pouquinho da fofoca, tá? Não tenho muita fofoca não sobre Saramago. Então vamos ver mais. O que é que a gente vai. O que é que a gente tem hoje aqui? Faço um disclaimer aqui que a gente não vai provar matematicamente a existência nem a razão de existência, tá, do fenômeno de Runge, porque isso exige técnicas de variáveis complexas. Quem paga complementos da matemática vai ter as técnicas necessárias. Eu acho, tá? Eu não lembro se pega algum assunto que a gente não vê em complementos da matemática. Mas eu adianto logo que eu não tenho isso na ponta da língua. Eu não trabalhei a prova disso matematicamente, tá? Já faz tempo que eu paguei complementos de matemática. É uma disciplina lindíssima, mas se fosse provar aqui, vocês não viram, né? A maioria das engenharias não tem. Acho que é só elétrica, eletrônica e talvez automação que tem, e telecom. Então eu não vou provar isso daqui. Talvez biomédica também. Então a abordagem aqui do fenômeno de Runge vai ser empírica e intuitiva. E esse barulho que voltou aqui, espera aí. Poxa, o que está acontecendo? Ok? Tá insuportável aí o ruído? Acho que não, né? Eu fiz aqui algumas loucuras.
Parou? Ok, então a gente vai fazer uma abordagem empírica e intuitiva. Primeiro, vamos colocar aqui as coisas na mesma página. Assim. A gente tem que lembrar que o polinômio interpolador P de x, a gente força que ele seja igual a f de x para os xi tabelados, correto? Mas a gente viu até nas plotagens de hoje, né, que não há garantias de que P de x vai ser igual a f de x fora dos pontos tabelados. Correto? A gente viu, né, que o P de x, que era o nosso polinômio, ele sempre era igual a f de x em alguns pontos específicos, mas fora deles não era. Essa diferença, epsilon, P de x menos f de x, é chamada de erro de interpolação. Ok? Então, o polinômio menos a função vai dar o erro de interpolação. A gente sabe que polinômios são curvas suaves. Elas são curvas que não têm cúspides, né? Não têm descontinuidades, etc. Elas são infinitamente diferenciáveis e as suas derivadas de ordens maiores tendem a zero. Ok? Então ela nunca vai ter uma derivada que vai sempre ficar crescendo em módulo. Tá? Eventualmente, todo polinômio vai ter uma derivada de ordem zero, igual a zero. Então, ó, a gente pode supor que o erro de interpolação deve ser muito pequeno caso a função f de x, que a gente não sabe quem é, também seja suave e com derivadas de ordens maiores nulas. Ou seja, se f de x tiver algumas características de polinômio, a gente pode intuir que o erro de interpolação vai ser pequeno. Porque a gente está aproximando um polinômio de uma função que tem características fundamentais de polinômio, que são derivadas que tendem a zero, infinitamente diferenciáveis, curvas suaves. Ok? Mas, por outro lado, se a gente tiver uma função f que a gente quer aproximar com o nosso polinômio, se essa função f tiver derivadas que não se comportam bem, ou seja, são derivadas que não é uma função que vai ter derivadas igual a zero em ordens maiores, nunca vai ter, por exemplo. E essas derivadas podem ter módulos cada vez maiores, por exemplo, tá? O que é que isso pode significar? Ó, ops. Se a gente tem aqui uma função f de x, que é bem comportada, tá? E a gente tem aqui o nosso polinômio que vai interpolar f de x em alguns pontos específicos. Então a gente vai ter aqui, ó, um polinômio aqui de grau 3, né? Acho que ele não pode ser assim não, tá? Mas enfim. Então note que esse polinômio aqui, esse aqui é p de x, e o amarelo é f de x. Note que esse polinômio aqui verde, ele é igual à função nos pontos tabelados, mas fora deles não é muito. Mas ele é mais ou menos próximo, né? Ó, ele é mais ou menos próximo de f de x. Então o erro aqui aparentemente não é tão grande, o erro de interpolação. Se a função f de x tivesse a seguinte cara, eita, vai ser ruim aqui. Se a função f de x não fosse bem comportada assim, se ela fosse assim, ó, aí eu peguei pesado, né? Mas enfim. E aí a gente vai pegar aqui em alguns pontos, tá? E o nosso p de x, então, vai ser o quê? Aqui é de grau 5, né? Sei lá, uma coisa assim. Ok? Note que aqui o erro é bem grande, né? É bem grande porque a função f de x, que é a função desconhecida, ela tem uma derivada muito grande. Então, entre cada ponto tabelado,
ela pode ficar doida. Ela pode, como acontece aqui na prática, né? Ó, entre dois pontos tabelados, ela é completamente louca. Ok? Então, o polinômio não consegue rastrear uma função dessa. Um polinômio não consegue rastrear uma função que... Não é que ele não consegue, ele tem muito mais dificuldade de rastrear uma função que tem derivadas doidas. Note que a derivada dessa função amarela daqui, f de x, é uma derivada bizarra, né? Aqui ela tem 3 derivadas igual a zero, né, nesse intervalo daqui, e um módulo bem grande, né? A segunda derivada aqui deve ser bem grande, porque ela vai de derivada quase infinita aqui para zero, quase infinito aqui para zero, etc, né? Então, note que se a função que a gente quer aproximar, a função tabelada, se ela tiver derivadas doidas, descomportadas, descompensadas, essa é muito mais provável que o nosso polinômio interpolador não consiga rastrear essa função. Porque entre um ponto e outro, essa função pode ser doida. Ok? Estão de acordo aqui? Consegue sentir isso daí? Conseguem tiver essa intuição? Se a derivada é grande, ela pode, entre pontos tabelados, ela pode ficar complicada, né? Afirmativo, ok. Então, vamos continuar. Se f de x não tiver derivadas calmas, é possível que f de x se comporte erraticamente entre os pontos tabelados, possivelmente aumentando epsilon. Então, para x dentro do tabelamento T, o erro máximo dentro do tabelamento é proporcional ao máximo da derivada de f. O erro máximo é proporcional ao módulo da derivada de f, da derivada enésima de f. Quanto maior for essa enésima derivada de f, onde essa enésima daqui, deixa eu ver se eu falo sobre ela, eu não falo. Mas esse n daqui esse n daqui é só para dizer que a gente pode sair variando esse n e ver qual é Não, na verdade não, isso aí é outro assunto. Esse n daqui é simplesmente a quantidade de pontos tabelados. Então, quanto maior for o módulo da enésima derivada, que num polinômio tende a ficar cada vez mais próxima de zero, quanto maior for esse módulo da enésima derivada, mais louca pode ser a função. Ok? Quanto maior for o módulo da derivada dentro do intervalo, o valor máximo da derivada dentro do intervalo da enésima derivada, quanto maior for esse módulo, possivelmente o nosso erro de interpolação pode ficar cada vez maior também. Ok? Ok. Então, deu para sentir isso daqui, né? A gente falou que f de x, aquela função lá do chapéu de bruxo, ela é infinitamente derivável. Mas será que essas derivadas se acalmam ou ficam cada vez mais agressivas? Então, vamos plotar aqui as derivadas. Vamos plotar. Aqui estão as derivadas. Primeira derivada. Primeira derivada, estou plotando aqui, ó. Função d1, que é a primeira derivada. A primeira derivada está aqui, ó, a função. Menos 2x sobre 1 mais 2x ao quadrado mais x à quarta. Ok? Essa daqui é a primeira derivada da função. Então, vamos plotar aqui para ver como é que é a cara dela. Aqui está a primeira derivada. Até agora, nada mais, né? Nota que ela vai somente até 0,6, por aí. Ok? Não tem nada, aparentemente nada fora do normal, né? Primeira derivada. Vamos ver a segunda derivada. Aqui, ó, vai para menos 2. Ficou um pouquinho mais
o módulo um pouquinho maior, né? Antes estava somente entre 0,6 e menos 0,6. Agora está aqui em menos 2. Ok? Então, ou tem alguma coisa acontecendo, talvez. Vamos ver. Vamos ver a 20ª derivada agora. A 20ª derivada, eu vou mostrar para vocês como é a expressão dela. Olha como ela é bonita. Isso aqui é a 20ª derivada dessa função. É a soma desses P1, P2, P3, P11. Isso aqui é a 20ª derivada da função. Dá para ver que ela não é muito bem comportada, né? Olha só como ela fica doida. Beleza? É claro que eu não fiz isso na mão, eu fiz isso num software. Então vamos plotar aqui a 20ª derivada para vocês verem como a coisa vai ficar séria agora. Não parece nenhum problema, né? Mas olha a magnitude das coisas. 10 elevado a 18. Aqui vai até 2,2 vezes 10 elevado a 18. E aqui vai menos, quase menos 2, blá blá blá, vezes 10 elevado a 18. Então, ó, essa função tem derivada doida. Então, ela é muito bonitinha, né? Muito bem comportada, mas ela tem uma derivada que fica cada vez maior. O módulo dela, tá? Dentro do intervalo menos 5 a 5, tá? Dentro de menos 5 a 5, ela tem derivadas que têm valor máximo cada vez maior. Então, isso é um indicativo, não é uma certeza, tá? É um indicativo de que essa função pode cair no problema do fenômeno de Runge. Ok? Então, aqui estão. As derivadas se tornam cada vez mais voluptuosas. É cada palavra que eu coloco, sei não, viu? Então, é possível, mas não é certo, que o erro máximo de interpolação se torne ilimitado, mesmo f de x aparentando ser uma função tranquila. F de x é bonitinha, é um chapeuzinho lá, mas ela esconde esse segredo aí abstruso. Ok? Como eu falo aqui, o fato de o limite do erro se tornar ilimitado não significa que o erro em si vai se tornar ilimitado. Note que, na verdade, aqui era para ser, não é proporcional não, tá? Aqui era para ser, quer dizer, pode até ser proporcional. Aqui é o máximo do erro que a gente está encontrando, tá? Não é o mínimo. O máximo quer dizer que pode ser zero ainda, mas o valor máximo dele vai ser proporcional ao valor máximo do módulo da enésima derivada. Mas pode ser zero, tá? Eu estou dizendo só que o teto do erro é bem grande, mas o chão do erro pode ser zero. Ok? Então é somente um indicativo, tá? É um indicativo. Se a derivada fosse bem comportada, com certeza isso aqui seria pequeno. Tá? Mas se a derivada não for bem comportada, é possível que isso daqui fique doido também. Ok? Então é só um indicativo, aqui é só uma coisa muito intuitiva, tá? Então não significa que o erro em si se tornará ilimitado. Mas por que uma função tranquila como f de x tem alguns desdobramentos tão erráticos? A gente não vai provar isso, mas a gente vai caminhar um pouquinho agora pela análise complexa, bem de leve, que vocês todos vão entender, espero. A gente vai fazer o seguinte, ó. Qual é a função que a gente está analisando? É f de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Ops, x ao quadrado. Beleza? Então, ó, se a gente fizer... note que se x pertencer aos números reais, essa função é bem comportada, né? Sempre. Agora, se x for o número imaginário i, que é a raiz de menos 1, se x for igual a raiz de menos 1, isso aqui vai dar menos 1. Correto? Menos 1 mais 1, 0. Então aqui vai divergir.
Correto? Então, se x for mais ou menos i, essa função aqui vai divergir. Como é que isso impacta na nossa análise? Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos desenhar aqui o plano complexo. Aqui não é xy, tá? Aqui não é xy. Aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária de x. Ok? Por exemplo, quando x tiver a parte real igual a zero e a parte imaginária igual a zero, f de x vai ser 1. Então, ó, f de x é 1. Tá entendendo aqui como é que está essa parametrização? O que está em rosa é o valor de f de x. E o pontinho aqui é o valor de x no plano imaginário. Ok? Por exemplo, quando o x aqui for 1 real e 0 imaginário, então é aqui, ó, vamos supor que seja 1 aqui. E x também for menos 1, né, tanto faz. Quando x for 1 real e 0 imaginário, o valor de f de x vai ser 0,5, né? Tá, talvez está confuso, né? Porque seria bom colocar também, fazer assim, ó. Não, tudo bem, 0,5. E eu vou colocar aqui em verde o valor aqui na reta real, tá? Então aqui é menos 1, aqui é 1 e aqui é 0. Tá dando para entender? Acho que sim, né? Em rosa é o valor, acho que seria melhor o contrário, né? Seria melhor colocar em rosa o Ah, não, eu valor entendi, tranquilo, professor. Pronto, ok. Vou colocar em rosa o valor aqui na reta. E em verde o valor de f de x. Então aqui é 1, aqui é 0,5. Aqui é o valor de f de x. Ok? Então, se a x agora tiver parte real igual a 0, mas a parte imaginária igual a 1, ou então menos 1, quer dizer que x é a raiz de menos 1. X é igual a i, correto? Ó, x aqui vai ter parte real 0. Como é que é um número complexo? O número complexo é uma parte real mais uma parte imaginária. R, eu vou chamar de x vai ser R mais IM. I é o que informa a coordenada no eixo dos imaginários. Então, quando x tiver 0 a parte real, agora eu vou estar nesse eixo daqui. E quando m for 1, x vai ser igual a i, onde i é igual a raiz de menos 1. Ok? Então, se x for raiz de menos 1, então aqui vai dar menos 1. Então, aqui vai dar 0. Então, aqui vai divergir, vai tender a infinito aqui, né? Correto? Igualmente para cá, né? Aqui é menos 1, ó. O m agora é menos 1. Então, aqui o x vai ser menos raiz de menos 1. Menos raiz de menos 1 ao quadrado vai dar também menos 1, né? Menos raiz de menos 1 ao quadrado vai dar menos 1 também, né? Então, aqui também vai dar infinito. Também vai para infinito aqui. Ok? Então, ó, a função f de x, veja que estranho é. A função f de x, ela aqui na reta real, ela é bem legalzinha, né? Ó, ela vai aqui, ó, vai ficando perto de zero aqui, né? Aqui está 0,5, aqui virou 1, aqui é 0,5, aqui vai caindo para zero. Mas pertinho daqui,
pertinho daqui, a função vai chegar a infinito. Então, ó, de 0 para 1, a função vai de 1 para infinito. Nesse intervalo aqui, de 1, uma unidade, aqui, a função cresce de 1, a função vale 1 aqui no 0. Cresce de 1 até infinito. Então ela tem que crescer loucamente, com uma derivada absurda, para ir de 1 até infinito nesse espaço tão pequeno. Deu para entender o que é que eu falei? A função aqui está bem legalzinha na reta real, mas quando ela dobra aqui à esquerda ou dobra à direita, ela tem que subir loucamente, muito rapidamente, num espaço muito pequeno. Então a derivada dela aqui é muito grande, nessa redondeza daqui. A derivada nessa redondeza é muito grande. Ela vai aqui, ó, de 0,5 para infinito, nessa reta daqui, ó, bem pertinho. Beleza? Então, esse é um indicativo de que a função se comporta mal. Que a função ela tem derivada muito estranha. A gente viu que tinha, né? Fazendo o cálculo lá. O cálculo da derivada, da 20ª derivada, é bem bizarro. E aqui eu mostro um pouco da intuição. Por que é tão bizarro? Se a função é tão bonita, é tão bem comportada, né? É por causa disso. É porque ela tem essa necessidade de ir para infinito muito rapidamente. De 0 até 1, ela vai de 1 até infinito. Então, ela é veloz e furiosa. Ok? Então aqui, como eu falei, tem uma singularidade. Isso se chama singularidade. Quando x é igual a mais ou menos i. E a gente fala muito de polo também. Esse é um polo dessa função. Quem for estudar elétrica, eletrônica, automação, vai ver polo muitas vezes, tá? Então, pertinho dos valores de x tabelados, a função diverge para infinito. E f de x só vai conseguir chegar ao infinito em tão curto espaço se seu derivado crescer loucamente. Aqui eu faço aqui uso de termos que não são muito técnicos, tá? Mas acho que vocês entendem. Pertinho, loucamente, chegar ao infinito, tá? Essa é a diferença entre ter um engenheiro que fala de matemática e um matemático que fala de matemática. Eu não sou matemático, então aqui eu tenho uma licença poética aqui para falar dessa forma, tá? Ok, mas, como eu falei, a gente não vai provar de forma definitiva, né, que esses polos causam a divergência de P de x em relação a f de x. Isso só pode ser provado por meio do teorema dos resíduos. Ok? Mas, para a gente, basta saber que a interpolação com polinômios de graus elevados pode ser muito ruim. Por que pode ser muito ruim? Porque se a gente usar um polinômio de grau elevado, e se a função que a gente quiser interpolar for mal comportada, ela vai ficar cada vez pior quanto maior for o grau da derivada. Então, se eu pegar uma função mal comportada, uma função mal comportada, mas tentar interpolar com um polinômio pequeno, de grau pequeno, de grau baixo, né? Isso vai causar menos erro, porque a função só fica descontrolada quando a derivada aumenta, quando a ordem da derivada aumenta. Deu para entender? Se a gente pegar interpolação com um polinômio de grau muito elevado e a função for descompensada, a gente vai ter possivelmente um erro muito grande. A gente viu, né? Quando o polinômio era de segundo grau, ele não acompanhava muito bem a função, mas ele não divergia. A gente foi aumentando o grau, começou a divergir cada vez mais. Então,
O negócio é, a gente está pegando um polinômio de grau muito elevado. E a função é descompensada. Então, quanto maior for o grau, mais descompensada vai ficar a função. Então, o ideal é, se a gente quiser fazer interpolação de uma função descompensada, a gente não pode usar um polinômio de grau muito elevado. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que quando o polinômio é de grau pequeno, a gente não diverge, mas também a gente não acompanha muito bem a função, né? Então, o que é que a gente faz? A gente vai ver o que é que a gente faz. Um ponto também interessante, que aí eu não consegui mostrar de forma intuitiva, é que se os pontos tabelados forem equidistantes, isso é muito ruim para a divergência também. Isso aí eu não consegui mostrar de forma intuitiva, isso aí é só com a matemática mais avançada mesmo. Então, uma forma possível de resolver isso é aumentar a quantidade de pontos tabelados nas extremidades, que é onde tem o problema. Lembra que o problema era nas extremidades do f de x, né? Do intervalo. No meio lá era perfeito, mas nas extremidades ficava aqueles dentes de sabre, né? E a gente então aumenta a quantidade de pontos nas extremidades e diminui na região central. E existe uma forma ótima de distribuir esses pontos, que é a chamada distribuição de Chebyshev. A gente não vai ver isso na disciplina, tá? Mas a distribuição de Chebyshev garante que você vai conseguir uma boa aproximação, mesmo a função sendo estranha. Ok? Mas uma outra forma também é limitando o erro por meio de interpolações por partes, chamada piecewise interpolation. Ou seja, em vez de a gente utilizar apenas um polinômio para interpolar o tabelamento inteiro, a gente vai usar vários polinômios de graus menores para interpolar subconjuntos de tabelamento. Por exemplo, aqui, ó, em vez de fazer um único polinômio aqui, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar 3 pontos por vez. E assim por diante. Por que, que a gente não vai divergir dessa forma? Porque a gente está pegando polinômios de graus pequenos. Então, se a função for mal comportada, quando a ordem aumenta, quando a ordem é pequena, ela não é mal comportada. Não, a função que é mal comportada é aquela que aumenta, que diverge, cuja derivada diverge com ordens grandes. É a derivada de ordem grande que diverge. É uma função mal comportada. As derivadas de ordem pequena são mais bem comportadas do que as derivadas de ordem grande. Então, se eu pegar vários polinômios de ordem pequena e eu juntá-los, juntar esses polinômios, a gente não vai ter uma divergência. E isso se chama interpolação por partes. Beleza? E é isso que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe, mas com pouco detalhe ainda, tá? Com pouco cálculo ainda. Então, ó, se o erro se forma, se torna, o erro pode se tornar ainda descontrolado, mas em poucos segmentos. Por exemplo, vamos supor que eu peguei esses 3 pontos aqui, ó, mas a função ela pode ser bem doida, assim, mas ela dificilmente vai ser tão doida em todos os intervalos aqui de 3 pontos, tá? Dificilmente. Então, se ela for doida em algum deles, a gente vai prejudicar somente a interpolação em algum conjunto aqui de 3 pontos. E possivelmente não em todos. Ok? Além disso, como a gente viu, a gente vai pegar um polinômio de grau pequeno, de ordem pequena, né? Então, esse f de n aqui não vai ser muito grande. Ele vai ser relativo a derivadas de graus menores. Então, a função só vai ter esse bizarro quando for muito grande a ordem, o n for grande. Para n's pequenos, como a gente viu, né? A derivada lá da função aqui, ó. A derivada primeira é bem comportada. A segunda também é bem comportada. Só vai até -2 aqui, ó. A outra é que fica bizarra, ó, de ordem 20. Então, para as derivadas de ordem menores, a derivada é bem comportada. Aqui eu mostro para a mesma função, tá? A função lá do chapéu de bruxo, tá? Usando aqui a função original,
Aqui é a função com interpolação linear por partes. Então, eu faço uma reta daqui para cá, uma reta daqui para cá, uma reta daqui para cá, etc. Aqui é quadrática, ou seja, eu pego 3 pontos por vez. Uma parábola daqui para cá, uma parábola daqui para cá, uma parábola daqui para cá. E cúbica, eu pego 4 pontos por vez. Um cúbico daqui para cá, um polinômio cúbico daqui para cá. Ok? Mas, beleza, a gente não vai ter mais divergência aqui. Mas apareceu outro problema. Dois problemas, na verdade. Quais são esses dois problemas? Eu vou pegar uma água e a gente vai descansar uns 5 minutos, tá? 9 e 10 eu volto. Então pensem aí qual é esse problema, quais foram os problemas que surgiram daqui, ó. Ok? E a gente vê como resolver eles. Então, volto já.
E aí, pessoal? Estou de volta. Estava lembrando do jogo de ontem. Que jogo doido foi aquele, meu Deus do céu. Que juizinho, hein? Mas o Sport pelo menos jogou bem, isso que importa. Levantar a cabeça, conseguir os 3 pontos positivos, respeitando os adversários, mas é muito trabalho, né? A gente tem que estar trabalhando muito para conseguir avançar na competição, sempre fazendo o que o professor manda e bola para frente, e a gente vai sempre dar o nosso melhor. Ok, então, ó, a gente consertou o problema lá da divergência, mas aconteceram algumas coisas aqui, né? Surgiram cúspides, surgiram pontos de descontinuidade. Na verdade, é o único problema. Ó, descontinuidade aqui, ó. Descontinuidade aqui, ó. Descontinuidade não, né? Isso aqui são cúspides, né? A derivada que é descontínua aqui, né? Aqui também. Ops. E isso causa que a derivada seja descontínua, né? Então isso não é legal. Ó, surgiram cúspides. Isso também não é agradável visualmente, que pode ser um problema em software de desenho. Então, a solução... Ah, tá, calma, antes disso, essas cúspides surgem porque a gente está combinando segmentos descontínuos de curva. A gente pega uma reta, liga contra a reta, liga contra a reta, liga com outra, etc. E então a gente pega, como assim, segmentos descontínuos de curvas? A gente não pega uma reta inteira, a gente pega um segmento da reta, a gente pega outro segmento da outra reta e coloca outro segmento de reta, etc. Então as derivadas também tendem a ser descontínuas. As derivadas desse conjunto de retas ligadas umas com as outras, né? Então uma solução interessante seria combinar curvas inteiras, ou seja, não segmentadas, contínuas e diferenciáveis em toda a reta real. Ou seja, em vez de eu pegar segmentos, cortes de retas, de parábolas, etc., eu pego uma curva inteira e eu somo com outra curva inteira, somo com outra curva inteira, etc. E aí sim a gente vai ter uma soma de curvas que são contínuas e diferenciáveis. A gente vai ter uma curva final que também vai ser contínua e diferenciável. Deu para entender? A gente não vai mais pegar segmentos de retas, segmentos de parábolas. A gente vai pegar curvas inteiras. Mas essas curvas inteiras têm que ser bem comportadas de uma forma que a gente vai ver o que é. De que forma assim, tá? Essa é a ideia das splines. Não sei se vocês sabem. Alguém já ouviu falar em splines? Alguém já ouviu falar? Nope. Spline, em português, tem uma tradução que é flexicurva. É uma lâmina metálica flexível que a gente consegue dobrar, consegue dobrar não, tensionar dessa forma. E aí nota que tem uns preguinhos aqui, ó. E aí isso facilita que a gente faça curvas, né? De forma precisa e reprodutível. Então essa é a tradução de spline no mundo real, flexicurva. No mundo matemático, spline são curvas que não somente realizam a interpolação sem divergir, mas elas garantem que essa curva final é suave. Ou seja, ela é contínua e diferenciável até um certo grau definido que a gente define. Normalmente a gente
força que as splines sejam derivadas até o segundo grau, continuamente, tá? Até o segundo grau. Então são as splines cúbicas, ok? Então as splines mais usadas são as splines cúbicas. Qual é a ideia das splines? É o seguinte. Aqui eu mostro qual é a curva que a gente vai usar para compor, para fazer a interpolação de spline. É uma é uma spline cúbica que se chama B-spline cúbica. Não sei porque é bi, tá? Então, ó, essa função, essa spline que a gente vai usar para compor, ela, por si só, já é uma composição de funções. Ela tem essas funções que formam. Note que ela vai de menos 2 até... Na verdade, ela vai de menos infinito até mais infinito, mas ela é 0 até menos 2 e 0 a partir de 2 também. Ok? E aqui ela é uma coisa cúbica, aqui é outra coisa cúbica e outra coisa cúbica. A cara dela é assim, ó. Essa daqui é a B-spline cúbica. Note que ela é uma curva, não é um segmento, tá? Ela é uma curva inteira mesmo, de menos infinito a mais infinito. Mas aqui eu só mostro os valores nos quais só mostro o intervalo no qual ela é diferente de zero. Mas ela é 0 até menos infinito e 0 até mais infinito aqui. Ok? Então aqui eu não estou pegando mais segmentos. Então a gente não vai ter aquele problema de cúspides. Opa, está dando probleminha aqui de novo, né? O barulho. Espera aí. Essa curva parece gaussiana, parece o próprio chapéu de bruxo que a gente viu, né? Mas são detalhes que os nossos olhos não percebem. Beleza? Então aqui é uma spline cúbica e a nossa ideia, vê qual é a ideia, vê que ideia interessante. A gente tem aqui, ó, a gente tem, vamos ver o que é que eu vou fazer. A gente tem aqui uma função, que é a função que a gente quer interpolar, com splines, ok? E a gente vai interpolar essa função, a gente vai ter aqui os pontos, tá? Tabelados. A gente vai fazer, o nosso polinômio interpolador agora vai ser um conjunto de splines, de B-splines. Então, para a gente ter o nosso polinômio interpolador, lembra que o polinômio interpolador é igual a f de x nos pontos tabelados, tá? Então, a gente vai encontrar um conjunto de B-splines que, somadas e escalonadas, ou seja, a gente vai pegar essa B-spline daqui, ó, e a gente vai somar com outras B-splines escalonada, ou seja, multiplicada por algum valor e deslocada no x também. Então a gente vai somar várias B-splines assim, ó. Note que não são segmentos, tá? Elas são curvas inteiras, mas elas são 0 para lá e 0 para cá também. Então a gente tem várias B-splines assim, ó. Ops, aqui ficou meio estranho. Outra B-spline com outro valor aqui. Outra B-spline aqui. Outra B-spline aqui. Aqui é com outro escalonamento. Outro escalonamento. E assim por diante. Então, as somas dessas B-splines vão nos dar, vê que bizarro, as somas dessas B-splines vão nos dar um polinômio que vai passar por todos esses pontos daqui. Mas, novamente, tá? Entre os pontos tabelados não vai ser igual. Não necessariamente vão ser iguais, tá?
o nosso polinômio que a gente encontrou e a, a função f de x que é desconhecida. Ok? Então a gente vai somar vários B-splines e isso vai nos dar um polinômio que vai passar por tudo isso. E, então o que a gente tem que encontrar quando a gente vai trabalhar com spline é exatamente essa multiplicação, esse valor, essa escala. Essa escala e agora estou em dúvida se esse distanciamento é fixo ou não. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui. A gente vai fazer uma combinação linear. Não, a gente vai encontrar somente os CI. Vai encontrar somente os CI. A gente coloca as splines centradas em cada ponto tabelado. Então a gente não vai encontrar esse deslocamento aqui. Só vai encontrar os CI, que são os valores escalares que multiplicam cada spline. BI é uma B-spline que está centrada nesse ponto daqui. Então é um B-spline que tem o pico exatamente aqui. Aqui, o pico está aqui. A gente só encontra o escalonamento, que é esse valor aqui. Então a gente vai fazer, na verdade, um sistema linear. A gente vai resolver um sistema linear para encontrar esse C. A gente vai fazer uma combinação linear de várias splines centradas em diferentes pontos de tabelamento. Cada BI é uma spline centrada num XI do tabelamento. Então o objetivo vai ser encontrar esses CI que fazem P de X interpolar o tabelamento. Aqui, a gente está igualando aqui, ó, esse somatório aqui dos BI multiplicado por essas incógnitas vai ter que dar igual a cada um dos f de xk. Ó, o k vai variar de 0 até n. Então, o nosso sistema de equações lineares é esse daqui. Aqui tem várias equações, né? Tem n mais 1 equações, de 0 até n. Tem n mais 1 equações para a gente encontrar esses CI. Aqui tem n mais 2 coeficientes, tá? N mais 2. Então, esse sistema daqui é um sistema sobredeterminado. A gente precisa colocar mais 2 critérios para ficar um sistema exatamente factível, tá? Esses 2 critérios têm a ver com derivada. A gente não vai ver isso aqui não, mas basicamente o sistema de equações lineares é esse daqui. A gente vai forçar que esse polinômio P de x, esse aqui é o nosso polinômio P de x. Ok? Nosso polinômio P de x é isso daqui. Ele vai ser igual a f de xk para cada um dos xk. Tá? E a gente vai encontrar esses CI, que são os parâmetros do nosso modelo. O BI a gente já sabe quem é. Aqui é o B, centrado em 0. Ó, esse B aqui está centrado em 0. Se eu quiser fazer ele centrado em 0,5, a gente coloca aqui x igual a... Aqui vai ficar B de x menos 0,5. Aí isso aqui vai estar deslocado para o pico ficar em 0,5. Ok? A gente não vai fazer cálculo aqui, tá, de spline. É só para vocês entenderem, porque ele é um assunto muito usado no mundo real. Aqui eu mostro, ó, para a gente encontrar o nosso P de 2,6 a partir da combinação linear de splines. Aqui são combinação splines que estão deslocadas no X, ok? Mas elas têm o mesmo escalonamento, todas elas. Ó. Todas elas têm o mesmo C, multiplicando. Então, para encontrar o P de 2,6, ou seja, qual é o valor, qual é a imagem quando o domínio é 2,6 no nosso polinômio, eu vou pegar todas as minhas splines e vou ver, eu vou aplicar 2,6 nelas. Ou seja, eu vou aplicar 2,6 na spline centrada em 0, eu vou aplicar 2,6 na spline centrada em 1, 2,6 na spline centrada em 2, na spline centrada em 3 e assim por diante. E eu vou somar tudo. Então aqui vai ser o nosso P de 2,6. Essas 4 aqui. Note que a gente tem infinitas splines. A gente pode ter não, a gente tem n mais 1 splines. Mas as que estiverem nas extremidades, elas vão dar 0. Elas vão dar 0 aqui. Ó. Uma spline centrada em 8,
ela só vai ter valores diferentes de zero entre -6 e entre 6 e 10. Antes de 6, ela é zero. Depois de 10, ela é zero. Então ela não vai contribuir com essa soma. Essa soma daqui, para 2,6, em 2, a partir de 2 ela é zero. A gente vai ter as splines que estão centradas em 1. Pega um pouquinho de nada aqui, ó, porque em 3 ela já é zero. A gente pega a spline centrada em 2, ela pega bastante aqui, ó. Em 3, pega bastante também. E assim por diante. Então, o nosso polinômio é uma combinação linear de splines escalonadas e deslocadas do eixo x. Ok? E o que é que garante que essa combinação linear vai ser suave nas junções? Já falei isso brevemente. Como b de x tem derivadas contínuas, uma soma de bi de x, que são as splines deslocadas, também vai ter derivadas contínuas. Pronto. Note que, quando a gente fazia com interpolação por partes, a reta tem derivadas contínuas, mas um segmento de reta não tem. Um segmento de reta nem é contínuo, né? Esse segmento aqui, ó, beleza, tem derivada perfeita, mas ele não é contínuo. Aqui ele tem um pulo aqui, ó, tem um salto daqui para cá. Daqui para cá tem um salto também. Vai para zero, esse segmento aqui. Por isso que a importância é a gente usar uma curva inteira, como uma spline. Aqui não é uma curva inteira, aqui é um segmento de reta, que é descontínuo. E tem derivada descontínua também. Ok? Então aqui uma soma de segmentos de retas não vai ser necessariamente uma curva contínua e derivável. Mas uma soma de curvas inteiras deriváveis e contínuas vai dar uma curva derivável contínua também. Ok? Então a gente consegue reduzir o erro de interpolação. Por quê? Vai conseguir reduzir o erro de interpolação? Porque agora a gente está fazendo interpolação por partes. A gente está pegando várias splines e vai... e a gente não está pegando um polinômio só de uma ordem bem grande. A gente está pegando um polinômio de grau 3. Está fazendo interpolação com polinômios de grau 3. Então vai ter um polinômio de grau 3 aqui, outro polinômio de grau 3 aqui, etc. Esse polinômio de grau 3 é um polinômio especial. É uma spline. Eu não estou pegando um segmento de grau 3 como eu estou pegando aqui. Não estou pegando um segmento, estou pegando uma curva inteira de grau 3, que é uma spline, ok? E eu estou fazendo interpolação por partes. Então a gente vai, nunca vai chegar a um polinômio de grau muito grande. Então a gente não vai chegar no problema lá do erro descontrolado. Ok? Então não somente a gente reduz o erro de interpolação, a gente também torna mais agradável aos olhos. Ok? Aqui eu mostro ó, a interpolação da função de Rund, que é bem parecida com a nossa, né? O nosso aqui era 1, né? Aqui eu coloquei uma de 25, que é conhecida como a função de Rund, que tem a mesma característica, tá? Ela é bem bizarra também. É que eu estou usando splines com diferentes quantidades de pontos. E agora a gente não tem divergência nenhuma. Ok? Aqui é com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui tem mais pontos, mais pontos. Então note que com splines a gente não tem divergência. Beleza? Então, a gente conclui o assunto de interpolação. E a lição que vocês têm que guardar no bolso é: não utilize polinômios interpoladores de graus elevados. Prefira a interpolação por partes, utilizando splines. Ok? Essa aula foi uma louca aventura aí, não foi? Mas espero que tenham entendido. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo certo?
Professor, Oi. é uma dúvida rápida sobre a aula passada. Na aula passada, o senhor comentou que numa interpolação de n pontos, você consegue um polinômio único grau n-1, não é isso? De até grau n-1, correto. Aí eu fiquei com a dúvida seguinte: vamos supor esse n pontos. Se a gente pega um subconjunto desse n pontos, sei lá, tipo dois pontos, e a gente consegue também um polinômio único. Esse polinômio vai ser igual ao outro polinômio? Tipo, considerando que Não, sejam os mesmos pontos. Tipo, o mesmo tabelamento, no caso. não vai ser porque, pelo que eu entendi, você tem um tabelamento e reta, por exemplo. Diferente. O tabelamento só tem 2 pontos. Enquanto que o seu original tem, sei lá, 10 pontos. Então, você vai encontrar uma reta para esses 2 pontos que vai ser, não tem nada a ver com o outro polinômio lá do conjunto inteiro. Não sei se foi essa a pergunta. É um, Não, foi isso mesmo. pronto, é um outro Tranquilo. tabelamento. É um outro tabelamento. Um subconjunto é outro tabelamento. Por que estou tão elegante hoje? Está mencionando o bigode ou a camisa? Ô, professor, Oi. mas no caso, assim, suponho que quando fizesse o tabelamento desse N pontos fosse uma reta. Vamos supor que fosse uma reta. Tá. E aí você pegasse esse subconjunto desse tabelamento, também seria uma reta, e seria tipo a mesma reta. Ah, sim, aí sim. Se o tabelamento vai dar uma reta mesmo, qualquer subconjunto dela vai dar uma reta também. Eu não vou provar isso matematicamente, mas dá para sentir, né? Se o tabelamento com 10 pontos, você pegou esses 10 pontos, está com um barulho chato, né? Se você pegou. Não sei o que fazer não. Se você pegou os 10 pontos e viu que todos eles são gerados por uma reta, então 2 pontos quaisquer também, 2 pontos dentro do tabelamento também vão dar essa mesma reta. Aí é correto. Tranquilo. Eita, que confusão aqui. Ok, então até a próxima. Na verdade, o bigode tá igual, é porque eu tirei muita barba. Aí, aí o bigode se sobressaiu. Ok. Eu tive problema já com essa barba nos Estados Unidos. Já um sniper apontou a. Tava na Casa Branca. Aí um sniper apontou bem em mim, o laser. Eu tava todo de preto, com uma bolsa preta. Eu botei a bolsa no chão, na frente da Casa Branca, para pegar uma câmera. Aí, aí quando eu olhei, assim, tinha um sniper em cima da Casa Branca, tinha dois lá. Aí um deles estava apontando exatamente o laser na minha cara, no meu olho, assim. Só depois eu percebi a gravidade que foi isso daí. Eu tava todo barbudo. É verdade isso, viu? É verdade. Eu tava todo barbudo, todo de preto, sozinho. E na frente da Casa Branca, com a bolsa no chão, eu abrindo a bolsa. Oxi, eu. Se eles tivessem atirado em mim lá, com certeza eles iam colocar alguma bomba na minha bolsa só pra justificar. E normalmente eu não ando com bomba na bolsa, entendeu? Eles iam colocar isso aí só pra.
sim. Ô, Então, professor, oi. uma última dúvida sobre a aula de hoje. Quando o senhor mostrou lá aquele polinômio de grau 20, se eu não me engano, lá nas pontas ele tinha aquela forma meio bizarro, né? Era meio bizarro nas pontas. Mas, tipo, no meio ele parecia ser, tipo, encaixado direitinho. Você não podia recortar só essa parte que tinha um comportamento bom ou não e cortar as pontas, por mais que você perdesse, sei lá, um pouco de ponta. Sei lá. Se você fizer isso, o problema vai aparecer nas pontas novamente. Se você cortar essas pontas, você vai ter outras duas pontas ainda, né? E o problema vai aparecer agora nessas duas pontas novas. Tipo, ele ia de -5 a +5. Então vamos fazer de -4 a +4. O problema agora vai aparecer nas pontas, de -4 a +4. Nessas pontas aí. É um problema que não tem como contornar assim, não. Ele não é trivial. Beleza. Beleza? Então eu vou ficar por aqui para a próxima turma, tá? Quando estiver chegando perto aí da próxima turma, eu vou expulsar. Vou não expulsar não. Quem quiser rever a aula, até a próxima.